Dando continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre o Espiritismo, já vimos 4 episódios com a história do surgimento do Espiritismo. E agora nós vamos iniciar as abordagens sobre o Espiritismo propriamente dito, sobre os seus princípios doutrinários, porque já tivemos, como já vimos, o lançamento de O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, em 18 de abril de 1857, lá em Paris, França, lançando, portanto, o Espiritismo ao mundo. E nós vamos, então, compreender o Espiritismo a partir da definição que o próprio Allan Kardec lhe deu. Lembrando que essa definição veio através dos estudos realizados por ele sobre os ensinos que os espíritos vieram transmitindo através de diversos médiuns em locais diferentes, datas diferentes. Então, ele nos diz, está aí no slide, que o Espiritismo é a ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e das suas relações, ou seja, as relações dos espíritos com o mundo corporal. Então, essa é a primeira definição que nós temos do Espiritismo. Então, o Espiritismo, neste destaque, como uma ciência, a ciência que estuda a realidade do espírito ou alma, quando estamos encarnados, a realidade da existência do mundo ou dimensão espiritual e a realidade da relação existente entre o mundo ou dimensão espiritual com o mundo ou dimensão material. Mas Allan Kardec vai também nos dizer que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, ciência de observação e doutrina filosófica. Como ciência prática, tem a sua essência nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes dessas relações. Aqui nós temos, então, um conceito mais amplo sobre o Espiritismo, que continua sendo ciência, porque estuda, observa, compreende a relação dos espíritos com os seres humanos, lembrando que todos somos espíritos, mas nesta condição como encarnados, somos alma, e na condição como desencarnados, somos espíritos. E através do entendimento dessas relações, nós temos, então, o viés filosófico do espiritismo, ao estudar as consequências morais da vida futura, da vida que continua após a morte, da reencarnação, da mediunidade e assim por diante. Daí porque podemos afirmar que o Espiritismo tem o aspecto científico, o filosófico e também o religioso, pelas consequências morais. O Espiritismo é uma doutrina, é um conjunto de princípios. Como ciência, prova que a vida é eterna. Como filosofia, explica todo o mecanismo da evolução e, como religião, ilumina o nosso comportamento e tendo em Jesus o guia e modelo para todos nós, onde podemos fazer o discernimento entre o bem e o mal. Portanto, o Espiritismo tem um conjunto de princípios que faz a união entre a realidade espiritual da vida com a realidade material dessa mesma vida. Portanto, espiritismo ou doutrina espírita é, de fato, uma doutrina bem completa. Para compreendermos ainda melhor o espiritismo, nós precisamos saber que o espiritismo é o resultado dos ensinos dos espíritos.
Ensinos esses que Allan Kardec coletou, selecionou, organizou, estudou, extraiu deles as suas consequências. Portanto, o Espiritismo não é doutrina pensada por um homem, por um ser humano, mas é a doutrina trazida pelos espíritos através de diversos médiuns. E a finalidade maior do Espiritismo é realizar a transformação moral da humanidade através da transformação moral dos indivíduos, que nada mais são do que espíritos reencarnados. Ou seja, todos nós já tivemos outras existências materiais. E o que estamos fazendo aqui na Terra? Nós estamos dando continuidade ao aprendizado do amai-vos uns aos outros. Ou seja, aqui estamos para o aprendizado do amor ao próximo. E é assim que vamos nos desenvolvendo, tanto intelectualmente quanto moralmente, porque somos destinados por Deus para alcançar a perfeição. E é isso que o Espiritismo, então, nos mostra. Também o Espiritismo, e vamos deixar isso bem claro, não é obra de Allan Kardec. Portanto, não existe o kardecismo, não existe espiritismo kardecista. Allan Kardec, ao longo das suas obras, ao longo das páginas da Revista Espírita, que era uma publicação mensal, ele sempre deixou claro que as ideias não eram dele, que ele sempre trabalhou sobre as ideias trazidas pelos espíritos. Por isso, o livro dos espíritos. Por isso, também o espiritismo é chamado de doutrina dos espíritos. Eles é que trouxeram os ensinos, e esses ensinos se aplicam a todas as circunstâncias da vida de nós, seres humanos, espíritos reencarnados que estamos aqui na Terra, nos ensinando que a vida continua depois da morte e que há um constante relacionamento entre os que estão desencarnados, vivendo no mundo espiritual, e os que estão encarnados, vivendo no mundo material. E o Espiritismo é doutrina evolucionista, ao mesmo tempo que é doutrina criacionista, porque acredita na existência de Deus e que Deus é o princípio de todas as coisas, mas estabelece a existência da lei de evolução, com tudo tendendo para a perfeição. Portanto, o Espiritismo tem muito a dizer para todos os ramos do conhecimento humano, trabalhando para estabelecer aqui na Terra a era do espírito, a necessidade da espiritualidade e da religiosidade. Portanto, isso é verdadeiramente o Espiritismo, conjunto de princípios científicos, filosóficos e religiosos ou de consequências morais trazidos pelos espíritos e estudados e publicados por Allan Kardec. Nós vamos continuar a compreender o Espiritismo nos próximos episódios e já deixamos então um convite para estar conosco no próximo vídeo.